Painel número 4, Escola Judicial, em que trataremos das medidas provisórias acerca da Covid-19. Meu nome é Ricardo Córdova Diniz, sou juiz aposentado do TRT 12 e atualmente advogado trabalhista na cidade de Itajaí. Participarei desse painel com os colegas Oscar e Rodrigo Goldschmidt. Para mim, coube a missão de falar sobre a medida provisória número 945. Que medida é essa? É aquela que trata das medidas específicas para a área portuária. Então, o meu mapinha será o seguinte: eu falarei sobre a importância da atividade portuária, sobre o prazo de duração das medidas previstas na MP 945, quem são os destinatários dessa medida. Porque normalmente a gente pensa que são todos os trabalhadores portuários, e na verdade, não. Sobre a indenização compensatória prevista na medida, a origem desses recursos, quem pagará a indenização compensatória, sobre a indisponibilidade de trabalhadores, porque poderá ocorrer o seguinte: faltar trabalhador na área portuária. Os operadores poderão convocar, a requisitar trabalhadores e simplesmente, diante das medidas previstas na MP, não existir trabalhador suficiente para atuar na área portuária. E também sobre determinadas alterações que elas são definitivas na legislação trabalhista, elas não são simplesmente transitórias, como as medidas previstas nas outras MPs editadas pelo governo federal. Então, vamos lá, meus amigos. Primeira coisa, quem está impedido de trabalhar durante a pandemia? Quando eu falo aqui durante a pandemia, eu já estou destacando uma coisa: ao contrário das outras MPs, em que há um período certo de duração, os benefícios previstos nelas têm duração específica, tanto a redução de salário e jornada, como também a suspensão do contrato de trabalho. Aqui, o que diz a MP? Durante a pandemia. Portanto, se essa pandemia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa medida provisória, o que está previsto nela, continuará sendo aplicado. E quem é o destinatário dessas medidas? O trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? O trabalhador avulso é aquele que presta serviço na área portuária sem vínculo de emprego, embora constitucionalmente seja a ele assegurado todos os direitos do trabalhador com vínculo de emprego. Vocês que atuaram na área portuária, são umas reclamaçõezinhas assim complexas, né, que tratam do conferente, do trabalhador de estiva, do trabalhador de capatazia, que é o arrumador, do pessoal do bloco, dos vigilantes, dos consertadores. Então, são esses trabalhadores que a medida é destinada para eles. Agora, um detalhe: pela própria medida, pelo que se lê na medida, me parece que ela é aplicável somente aos trabalhadores em portos organizados. Porto organizado é aquele porto que é um bem público, é um porto que é bem público. Ou seja, o bem pertence à União. E muitas vezes a União transfere para outro ente. Por exemplo, em Itajaí, a União, por um convênio, transferiu o porto, a exploração do porto, para o município de Itajaí. O município de Itajaí arrendou parte dos berços para uma empresa privada. Então, aqui em Itajaí, embora o porto público, a operação portuária é privada. Já em Navegantes, por exemplo, o porto é privado. E lá em Navegantes, que é do outro lado do rio, para quem conhece aqui a nossa região, de um lado do rio Itajaí está o porto de Itajaí, do outro lado o porto de Navegantes. No porto de Navegantes não é utilizada a mão de obra de trabalhadores avulsos, apenas de trabalhadores com vínculo de emprego. Então, dificilmente você tem no Brasil um porto que não seja organizado que utilize mão de obra de trabalhadores avulsos. E agora, se utilizar, será ele aplicado à medida 945? Me parece que sim. Me parece que sim. Aonde estiver na área portuária atuando trabalhador avulso, aplica-se a medida, embora, repito, pela redação da medida, parece que aplica-se apenas aos portos organizados.
Essa é uma situação, efetivamente, que nós vamos enfrentar aí, onde existe porto privado que utilize trabalhador avulso, no âmbito da justiça do trabalho. E quem é o trabalhador que está impedido, portanto, de trabalhar? Ou melhor, em quais situações esse trabalhador avulso está impedido de trabalhar? São diversas as situações, com sintomas compatíveis ou com Covid-19, que resida com uma pessoa com a Covid-19, gestante e lactante. Dificilmente, aqui, infelizmente, essa é uma realidade, tá? Dificilmente nós temos mulheres trabalhando na área portuária. São poucas as mulheres, pouquíssimas mesmo as mulheres que trabalham na área portuária como avulsas. Trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos. É aqui que residem os principais problemas que estão surgindo com a aplicação da medida 945. Outros trabalhadores, os diagnosticados com imunodeficiência, doença respiratória, doença pré-existente crônica ou grave, ou seja, vocês, vocês vendo esse rol de trabalhadores impedidos, nós podemos dizer o seguinte, principalmente considerando os últimos trabalhadores aqui mencionados, né, os com mais de 60 anos e os portadores de outras doenças que eu coloco na condição de risco. Essa medida, considerando isso, terá um grande impacto na área portuária. Por quê? Porque existem muitos trabalhadores com mais de 60 anos que já estão aposentados e continuam trabalhando. Então, se eles continuam trabalhando, poderá haver uma grande redução na remuneração deles. Então, isso terá impacto muito grande na vida dos trabalhadores. E isso já está sendo questionado na justiça. Já existem ações, por exemplo, na cidade de Joinville, em relação aos trabalhadores avulsos do Porto de São Francisco. E quem receberá, o que receberá esse trabalhador avulso que ficar impedido de trabalhar? A medida provisória número 945 prevê que, durante o período de impedimento, o avulso receberá indenização compensatória mensal a 50% sobre a média mensal recebida entre 1º de 2019 a 31/3 de 2020. Olhem só, se você tem um trabalhador com mais de 60 anos, e se essa pandemia durar, por exemplo, 1 ou 2 anos, ele ficará impedido e ficará recebendo durante todo esse período a indenização compensatória, que terá, assim como os outros benefícios previstos nas outras medidas editadas pelo governo, terá natureza indenizatória, não integra a base de cálculo do imposto sobre a renda, não integra a base de cálculo do INSS, não integrará a base de cálculo do FGTS e poderá ser excluída do lucro líquido das pessoas jurídicas. Imagina o seguinte, e alguém que trabalha com mais de 60 anos no Porto, que está aguardando sua aposentadoria, vamos imaginar, está faltando 1 ano para ele se aposentar, e essa indenização não integra a base de cálculo do INSS. Como ele deverá proceder? Deverá recolher por conta própria o INSS? Eu acho que é a única medida que ele poderá tomar. Porque, fora isso, se ele não recolher e se ele ficar afastado sem recolhimento de INSS, esse período não será computado para fins de aposentadoria, ou seja, ele poderá ser prejudicado nesse particular. E quem não terá direito a essa indenização? Os trabalhadores portuários avulsos que estiverem em gozo de qualquer benefício do regime geral da Previdência Social, ou do regime próprio de Previdência Social. Agora aqui, vejam, trabalhador que está recebendo auxílio acidente. O auxílio acidente corresponde a 50% do salário e benefício. Então, vamos imaginar que eu tenho um trabalhador portuário que ganha um benefício de auxílio acidente, ganhando, vamos imaginar, R$ 2.500. Praticamente metade do teto previdenciário. Só que, para quem não conhece a área portuária, os trabalhadores avulsos, eles têm, dependendo da movimentação do porto, eles têm uma remuneração alta. Você tem, por exemplo, conferentes que ganham mais de R$ 15 mil por mês. E vamos imaginar que um trabalhador avulso, efetivamente,
fature por mês uma média de R$ 15.000. E ele ganha ainda o auxílio acidente de R$ 2.500. Olhem só, ele vai perder a remuneração dele, não vai receber a indenização compensatória e ficará recebendo apenas o auxílio acidente, porque ele está impedido de acessar aquela indenização. Vamos imaginar uma outra situação. Um trabalhador com mais de 60 anos, já aposentado, que ganhe em torno de R$ 2.000 por mês de aposentadoria e uma remuneração no porto de R$ 10.000. Ele não poderá acessar, não tem direito à indenização compensatória prevista na MP 945. Ficará ganhando apenas a sua aposentadoria. Olhem o tamanho da redução remuneratória que será experimentada por esse trabalhador. E uma situação pior ainda, aqueles que percebem um benefício assistencial de que trata a Lei 9.719. Essa lei é a lei que fala da proteção do trabalho portuário. Ela é destinada, essa indenização, para aqueles trabalhadores que já tenham mais de 60 anos e ainda não acessaram um benefício previdenciário de aposentadoria. E o que eles ganham? Eles ganham apenas um salário mínimo por mês. Agora, olha só, você tem um trabalhador portuário recebendo R$ 10.000 por mês, em média, como ele tem esse benefício, o que acontece? Ele não receberá a indenização compensatória. Ficará de R$ 10.000, vai cair para um salário mínimo. Então, vejam o impacto negativo na vida dos trabalhadores avulsos. E agora, outra questão. Seguindo aquele mapinha que eu passei para vocês no início. Quem arcará com essa indenização? Quem pagará por isso? Porque isso, por óbvio, terá um custo. Existem alguns portos, por exemplo, que estão, por convenção coletiva ou por acordo coletivo, estão minimizando essa situação. Por exemplo, existem atividades em que se utilizava 5 trabalhadores em um turno, e por acordo coletivo, resolveram reduzir para 4 trabalhadores, porque um ficou afastado. Portanto, esse afastado não gerará um custo nas tabelas, um custo adicional para os operadores portuários. E aí, o que acontece? E esse trabalhador ficará ganhando 50%, mas será mantidas as tarifas portuárias, tá? Como eu vou mostrar para vocês mais adiante os efeitos quando há aumento de custo. Então, essa indenização será custeada pelo operador portuário ou por qualquer tomador de serviço que requisitar trabalhador avulso. Então, qualquer um que atue na área portuária e requisite trabalhadores avulso, eles vão ter que arcar de forma proporcional pela indenização em relação ao serviço requisitado. O órgão é que deverá calcular, arrecadar e repassar os valores das indenizações. Órgão é o órgão gestor de mão de obra. Na hipótese de aumento dos custos, os contratos de arrendamento. Aqui em Itajaí eu vou explicar para vocês como é que funciona o contrato de arrendamento. Olhem só. A União, Itajaí é um porto organizado. Então, ele é explorado originariamente pela União. Só que a União, por convênio, passou para o município de Itajaí. Então, o município de Itajaí criou uma autarquia, e essa autarquia, ela tem um status de autoridade portuária. E essa autarquia arrendou os berços do porto de Itajaí para uma empresa privada. Então, a operação portuária em Itajaí é privada, mas o porto é organizado. Pertence o quê? É um bem público, pertence à União, e que, por delegação, cedeu ao município. Então, se o contrato de arrendamento, em razão das medidas previstas na MP 945, se esse contrato de arrendamento sofrer algum tipo de desequilíbrio econômico-financeiro em razão dos custos da MP 945, o município de Itajaí, no exemplo que eu passei para vocês,
será obrigado a promover o que eles chamam de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de arrendamento, ou seja, aquilo que está previsto a título de remuneração pelo arrendamento terá que ser revisto, provavelmente reduzido, né? Existe a situação também em que nós não temos um contrato de arrendamento, mas existe a operação portuária por empresas pré-qualificadas. E aí, havendo aumento desse custo tarifário, o que deverá fazer a autoridade portuária? A autoridade portuária deverá reduzir esse custo das tarifas portuárias, ou seja, em última análise, no nosso exemplo aqui, quem irá custear essa despesa será a própria autarquia municipal, a autoridade portuária, em última análise, tá? Porque os operadores terão o direito de obter descontos. Então, eu não posso dizer efetivamente que lá no final, o custo seja absorvido pelos operadores. Na verdade, os operadores repassam esse custo, né, obtendo alguns descontos, além de repassar, de utilizar outros mecanismos visando, como aquele acordo coletivo, minimizar essa situação. Agora pode acontecer o seguinte: imagine que você tem um grande número de trabalhadores portuários impedidos. E isso poderá gerar o quê? Indisponibilidade de trabalhadores portuários. Há uma requisição de trabalhadores, mas essa requisição não pode ser atendida justamente por falta de trabalhadores. E o que diz a MP 945? Na hipótese de indisponibilidade de trabalhadores portuários avulsos para atendimento às requisições, os operadores portuários poderão contratar livremente trabalhadores com vínculo empregatício, por tempo determinado, para a realização dos serviços, por prazo não superior a 12 meses. Então, não havendo trabalhador hora avulso suficiente, o operador está autorizado a ir ao mercado e contratar trabalhadores com vínculo de emprego. Considera indisponibilidade, aqui é outra mudança, tá? Indisponibilidade não só aquela decorrente do impedimento, mas também considera-se indisponibilidade de trabalhadores avulsos qualquer causa que resulte no não atendimento imediato às requisições apresentadas pelos operadores portuários ao órgão, tais como greves, e aí, olhem só, independe da legalidade da greve ou legalidade da greve, tá? Se ocorrer greve e o operador portuário requisitar trabalhadores e não existirem trabalhadores para atender a chamada, o que acontecerá? O operador poderá contratar trabalhadores com vínculo de emprego. Então, não é só greve, movimentos de paralisação e operação padrão. Alterações definitivas na legislação dos trabalhadores portuários. Então, nós tivemos algumas alterações definitivas na legislação dos trabalhadores portuários. Primeira alteração: o órgão, não esqueçam, órgão gestor de mão de obra, fará a escalação de trabalhadores avulsos por meio eletrônico. Em Itajaí já é feito dessa forma. Por meio eletrônico, não presencial. E fica, olhem só, proibida a escalação presencial. Então, essa mudança foi na Lei de Proteção ao Trabalho Portuário, a Lei 9.719. A atividade portuária passou a ser essencial para fins da lei de greve. A gente, no primeiro momento, quando atuei em Itajaí, enfrentei uma greve, eu praticamente tinha certeza que a atividade portuária estava entre aquelas consideradas essenciais pela Lei 7.783. Entretanto, fui verificar e não estava. E a atividade portuária, só para vocês terem uma ideia da importância dessa atividade, ela representa praticamente 95% da corrente de comércio exterior. Ou seja, aquilo que nós importamos e aquilo que nós importamos e aquilo que nós exportamos, 95% disso passa pela atividade portuária. Então, olhe a importância dessa atividade.
A atividade portuária movimenta no Brasil 293 bilhões por ano, representa 14,2% do PIB brasileiro. E 100% daquilo que nós exportamos com os produtos do nosso agronegócio, 100% passa pelos portos brasileiros. E aí, eu posso dizer efetivamente que a atividade portuária é essencial. E havia um erro, efetivamente, na Lei 7.783, de não reconhecê-la como atividade essencial. Eu já enfrentei uma greve de portuários aqui em Itajaí, e posso dizer para vocês o seguinte, nas cidades portuárias, que tem como Itajaí, Navegantes, São Francisco, Ibituba, para o porto, para a cidade. Efetivamente, para toda a cidade. O prejuízo é enorme, cai a arrecadação do município de forma substancial, e aí o prejuízo é grande. E você vai efetivamente desabastecendo outras cadeias, vai faltando produto em diversos locais. É quase igual à greve dos caminhoneiros. Então, a atividade do porto é efetivamente essencial. E nós temos uma última mudança, que é da Lei 12.815. Então, essa mudança, ela é extremamente discutida e rejeitada pelos trabalhadores avulsos. Existe uma questão no porto que vem de uma tradição de muito tempo. Qual é essa tradição? Estivador é estivador. Ele está vinculado a um sindicato. E esse sindicato representa uma categoria diferenciada. Conferente é conferente. Conferente não aceita estivador fazendo serviço de conferente. Então, o serviço portuário está muito bem delimitado conforme as funções. E eles não aceitam qualquer tipo de desvio de função. Quem atua na área portuária sabe disso, tá? E o que acontece? Há muito tempo, há a intenção de se aplicar o que eles chamam de multifuncionalidade, ou seja, o trabalhador pode desempenhar qualquer atividade no porto, desde que esteja qualificado para isso. A qualificação se obtém mediante cursos oferecidos pelo órgão. Então, é muito tímida ainda essa multifuncionalidade nos portos brasileiros. Aqui em Itajaí ainda é pequena essa multifuncionalidade, tá? Porque isso rompe com um costume que praticamente existe desde o descobrimento do Brasil. E o trabalhador não aceita, por exemplo, o estivador não aceita fazer um serviço que não seja de estivador. E não aceita outras categorias fazendo serviço de estivador. Então, essa medida promovida pela MP 945 cria efetivamente a multifuncionalidade, porque ela diz o seguinte: desde que possuam a qualificação, os trabalhadores avulsos registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer atividades, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico, independente de previsão ou em acordo coletivo de trabalho. A multifuncionalidade, normalmente, onde existe, ela é tratada por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Então, agora, o que a lei faz? A lei tira isso do acordo e da convenção coletiva e autoriza a multifuncionalidade sem negociação coletiva, ou seja, o operador portuário poderá requisitar trabalhadores, e qualquer um, desde que esteja qualificado, poderá participar da chamada, da escalação. Então, você vai ter muitos trabalhadores, por exemplo, do serviço de bloco, que é um serviço que praticamente não existe mais, querendo participar, desde que seja qualificado, da chamada para o serviço, por exemplo, de estiva ou de conferência. Então, isso poderá acontecer, e isso gerará, vamos dizer, podem esperar aí pela frente, uma grande batalha campal no meio portuário, tá? Porque isso não é aceito, isso é uma das coisas mais respeitadas dentro dos portos brasileiros, tá? Mas, ao mesmo tempo que isso representa, vamos dizer, a quebra de um costume, eu falo quando converso com os trabalhadores portuários, porque eu defendo efetivamente a multifuncionalidade. Por que eu defendo a multifuncionalidade? Porque, olhem só, eu falei para vocês no início, serviço de bloco, serviço de conserto de carga. Os consertadores
e o pessoal que trabalha com bloco. Essas atividades praticamente não existem mais na área portuária. O serviço de bloco é aquele que faz consertos do navio, limpeza do navio, e o consertador de carga era praticamente aqueles que consertavam cargas, mas hoje não existe mais essa atividade. E aí o que acontece? Esses trabalhadores, eles dependem da boa vontade das outras categorias, no sentido de participar de escalas específicas destinadas, por exemplo, aos estivadores. E os estivadores, por acordo com convenção coletiva, permitem que certas atividades sejam desempenhadas pelo bloco ou pelos consertadores. Então, a multifuncionalidade é uma garantia de continuação dessas categorias. E, para vocês terem uma ideia, a maior categoria que existia no porto, praticamente, era dos estivadores. Só que, com a modernização, os navios praticamente são totalmente, alguns, né, são quase que totalmente automatizados, a operação. E o estivador é aquele que trabalha a bordo do navio. Então, cada vez mais, os operadores não dependem da mão de obra do estivador para fazer a operação de carga e descarga de navio. Então, o trabalhador de estiva é um trabalhador que está em processo de extinção. E se ele, efetivamente, não se beneficiar dessa multifuncionalidade, o que poderá acontecer? Essa atividade ser extinta. Então, é importante a multifuncionalidade, mas isso quebra costume. Sempre quando eu vou quebrar um costume, obviamente que gera resistência. Mas, na minha opinião, o legislador efetivamente quis romper isso. Mas o problema é o seguinte: ele quis romper e tirou isso da esfera do acordo da convenção coletiva. E por isso gerará grande polêmica. Pois é, meus amigos, então termino aqui a minha participação acerca da MP 945 e espero que vocês tenham gostado dessa minha curta aula. Muito obrigado à Escola Judicial, um abraço a todos.